Bom, e para dar continuidade ao segundo bloco, nós temos com imensa alegria, é difícil dizer, quantificar essas alegrias que a gente tem de receber essas pessoas tão queridas aqui para nós. Nós teremos agora, para dar continuidade, com o tema Cirurgias Espirituais, Fábio Souza de Carvalho. Fábio é diretor de unificação da Federação Espírita do Maranhão, a FEMAR, defensor público do Estado do Maranhão, pós-graduado em Direito Tributário e Legislação de Impostos, ex-membro de Comissão Nacional de Direitos da Pessoa Humana, palestrante internacional da causa e do movimento espírito. Fábio, seja muito bem-vindo, meu irmão. A palavra é sua. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas e com todos. Trata-se de um tema profundamente complexo, considerando os avanços de natureza científica alcançados pelo homem. Mas temos a doutrina espírita como uma ciência nova que nos propõe um outro olhar que era impossível de ser alcançado, pelo menos à época, pelas ciências então conhecidas, como a física, a química e a biologia, como bem destaca o codificador na introdução do estudo da doutrina espírita, posto em O Livro dos Espíritos. E é por isso que o codificador, desconstruindo o pensamento de Kant, na obra Crítica da Razão Pura, demonstra que o espírito não é uma matéria ou não é um conteúdo da metafísica, porque é um ser que existe e, estando em a realidade, pode ser apreciado. E valendo-se da epistemologia, constrói métodos de observação. Levanta os pilares de uma ciência nova, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Torna claro que o seu objetivo não é o estudo da matéria, mas é o estudo do espírito. Entretanto, Allan Kardec, ao se debruçar sobre o tema, através dos métodos de experimentação e observação, uns pelo diálogo com os próprios espíritos que explicavam a novel doutrina, e outros pela confirmação das experiências materiais pelos fenômenos mediúnicos, tem a oportunidade de questionar se é possível conceber o espírito sem a matéria. E os espíritos dizem ao codificador que sim, pelo pensamento. Só é possível imaginar um sem o outro por nossas imaginações, pelo pensamento. Dada a profunda interação que existe entre estes elementos, mas que Allan Kardec identifica como dois elementos diferentes do universo, e o traz na pergunta de número 27 do Livro dos Espíritos. Então, o espírito e a matéria são os dois elementos gerais do universo. E os espíritos respondem: acima de tudo, Deus. Allan Kardec percebe
que a matéria e o espírito, eles têm natureza diferentes. E, portanto, propriedades diferentes. Mas confesso, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da segunda parte, em seu item 58, de que o espírito tem uma natureza completamente desconhecida para nós. E mesmo quando algumas respostas lhe chegam dizendo que o espírito é uma matéria quintessenciada, ele refuta em nome da analogia, dizendo que o espírito é imaterial, porque as suas propriedades nem se confundem com a matéria ponderável e nem com a matéria imponderável. E isso é profundamente claro. Porque quando Kardec questiona se o espírito, ele é a inteligência, os espíritos respondem que a inteligência é um atributo do espírito. Se é um atributo, é uma propriedade do espírito. Porque todos os seres existentes na realidade têm atributos, têm propriedades. É por isso que ele se dedica a analisar os atributos de Deus, os atributos da matéria e os atributos do espírito. Na nota da questão de número 28 do Livro dos Espíritos, ele reconhece se existe um ponto em comum de formação entre o princípio espiritual e o princípio material, eu não sei. Eu desconheço. Mas é clara a existência de um princípio espiritual completamente diferente de um princípio material. E aí nós percebemos que se a inteligência é uma propriedade ou um atributo do espírito, a matéria, nem ponderável, nem imponderável, é capaz de pensar. Porque isso não é um atributo da matéria. Não é um atributo da matéria, seja ela apresentada de forma fluídica, seja ela apresentada como elemento, objeto de estudo da física tradicional. Quando nós nos remontamos à história da física, é interessante que compreendamos que muito há de se desvendar. E é natural. Porque se nós temos hoje uma sábia classificação de mundos apresentada pelo codificador no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa escala de mundos, nós estamos em transição entre um mundo de expiação e prova e um mundo de regeneração. É natural que a nossa capacidade intelectiva esteja profundamente distante daqueles que habitam já mundos celestes. Então nós conhecemos muito pouco a respeito dessa relação entre o espírito e a matéria, ao ponto de muitas vezes confundirmos o que é propriedade do espírito, o que é propriedade da matéria. E isso aconteceu e acontece à revelia ou contra a vontade do próprio codificador. Porque ele muito bem aponta em O Livro dos Médiuns que nós
só conhecemos aquilo que nós podemos apreciar. E é por isso que quando nós remontamos a história da física, é necessário compreender o significado de fluido, principalmente usado entre os séculos 17 e 19. E quando se usava a terminologia fluido, já se identificava um profundo desconhecimento de algo. Porque fluido, ou aquilo que flui, era visto como tudo que poderia penetrar entre os vazios da matéria. Hoje nós utilizamos palavras para identificar aquilo que nós não conhecemos, porque precisamos nominar, nós precisamos codificar as nossas ideias dentro de um processo de comunicação. Se eu não sei o que é isso, eu geralmente chamo de coisa. Tu sabes que coisa é essa? No momento em que eu sei que isso é livro, eu não chamo mais de coisa, eu chamo de livro. Portanto, se sabia, por exemplo, que fluidos existiam, ainda que se não soubesse explicar com clareza alguns dos seus mecanismos, como o fluido elétrico e o fluido magnético. É bom lembrar que Erasto, em uma comunicação, em um livro dos médiuns, diz que em menos de uma geração será revelado aos homens um conhecimento que será base de explicação para muitos fenômenos que hoje não se explicam. E ainda no século XIX, Maxwell nos apresenta estudos a respeito do eletromagnetismo. E aquilo que antes era chamado de fluido elétrico e fluido magnético, porque sabia-se que existia, mas não se sabia bem o que era e como se explicar os mecanismos de relação entre um e o outro. Era natural que Allan Kardec perguntasse se o fluido cósmico universal, e se ele utiliza o termo fluido é porque eu não conheço a essência, seria o mesmo fluido elétrico, que também não se conhecia com profundidade à época. Mas à medida que Maxwell demonstra que a eletricidade pode se converter em magnetismo e vice-versa, apresentando o cálculo dessa conversão em 300 mil quilômetros por segundo, deixa-se de utilizar a expressão fluido e começa a se utilizar a expressão campo, que era preferível por Albert Einstein, que coloca em xeque, num sentido de ter dificuldade de trabalhar com o desconhecido, a respeito do éter apresentado por Newton no século XVII. E é interessante que quando Newton, em uma de suas obras, nos fala a respeito do éter, do qual ele compreende filosoficamente que é impossível gerar movimentos da matéria sem matéria, era necessário que o universo estivesse mergulhado em uma matéria para que houvesse a ordem e a movimentação dos corpos celestes. Entretanto, ele propõe, como religioso que era, que o éter era uma emanação da divindade.
E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4 de sua segunda parte, ao tratar da teoria das manifestações físicas, faz uma pergunta interessante. Ele pergunta: Newton estava certo? Mas com outras palavras, o fluido cósmico universal é uma emanação da divindade? E os espíritos respondem que não. Na verdade, se trata de matéria. E na questão seguinte, ele pergunta: é uma criação de Deus? E eles confirmam a mesma resposta dada na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. O fluido cósmico universal é apresentado por alguém que no século XVIII se dedica aos estudos do pensamento newtoniano no que tange ao éter, Franz Anton Mesmer, que compreende que esse mesmo éter atravessa todos os corpos, atravessa todos os seres, e chega inclusive a apresentar uma teoria de que os astros, eles poderiam servir de forma terapêutica aos homens. E era necessário se valer então de um novo tipo de fluido, um fluido magnético, ou um magnetismo animal, para que se chegasse a esse desiderato. Os estudos, portanto, dos fluidos e do magnetismo são essenciais para a compreensão de alguns fenômenos, mas sem deixarmos de considerar que, se ainda chamamos de fluido e corretamente, por isso Allan Kardec foi profundamente sábio, é porque muito ainda há de se desvendar. O próprio codificador nos lembra, em uma questão respondida pelo Espírito São Luís, que o elemento material primitivo só é conhecido pelos espíritos puros. Então é uma matéria que nos foge à própria análise de estudo, onde apenas podemos fazer deduções filosóficas ou racionais. Porque é impossível ainda, quanto a esse elemento primitivo, puro, nós termos qualquer contato para estudo de natureza científica. E ao compreendermos esta relação, sabemos que o ser inteligente, ele é capaz de manipular a matéria. Como isso acontece, nós ainda não sabemos. Primeiro porque a matéria tem algumas propriedades muito bem identificadas por Galileu Galilei, em uma comunicação apresentada na obra A Gênese, quando ele trata da uranografia geral, onde a assinatura é do médium, assinada apenas com as iniciais CF, Camille Flammarion. E nessa comunicação, Galileu Galilei nos destaca que aquilo que temos como calor, magnetismo, eletricidade, luz, são, na verdade, propriedades ou emanações desse fluido cósmico. E como nós somos capazes de aferir, por exemplo, a capacidade de ondas dos corpos, inclusive o próprio Maxwell apresenta a sua teoria a respeito da luz, como ela tendo uma natureza
de ondas. Ele traz à tona o pensamento newtoniano quanto ao éter, que se a luz é uma onda, surge-nos uma pergunta: o que ondula? Porque quando nós vemos uma onda na água, a gente sabe o que está ondulando. É a água. E isso leva a uma percepção racional de Wallace, de que o nada não existe. Porque se o nada existisse, no universo sideral, a luz estaria ondulando o nada. Então há alguma coisa. Há algo que de fato ainda é desconhecido pelas ciências tradicionais. É inclusive reconhecidamente desconhecida pela doutrina espírita, porque as experiências que nós temos são de uma modificação desse fluido cósmico universal, da qual o nosso planeta é cercado e formado. É onde temos experiências. Inclusive as experiências mediúnicas. O fato é que Allan Kardec reconhece que esse fluido cósmico universal é a origem de toda a matéria que nós conhecemos. Ou seja, tudo aquilo que chamamos de matéria são derivações desse fluido cósmico universal. Então ele didaticamente divide a matéria em duas partes. Uma imponderável e outra ponderável. E aí é que nós compreendemos que a massa é um atributo da matéria. Entretanto, ele identifica um fluido que não tem matéria. Que não tem massa. Uma matéria que não tem massa, que é imponderável. E identifica uma matéria com massa. Então essas propriedades, elas são da matéria. A ondulação, ela é uma propriedade da matéria. E o espírito é capaz de fazer com que essa matéria se apresente em suas diversas propriedades. Assim como se eu pegar um corpo, um disco, e começar a fazer esse disco girar, eu consigo fazer com que uma propriedade da matéria se apresente, que é o calor. A força, por exemplo, na visão de unidade de Galileu Galilei, posta em A Gênese, leva-nos a crer que a própria força está contida no fluido. E quando nós olhamos uma mola, percebemos que a força dela está na própria matéria. E o espírito é capaz, através dos seus atributos, entre eles o pensamento, de manipular a matéria. Mas o que nós aferimos são os atributos da matéria. O espírito, como disse Kardec, ainda é desconhecido para nós. Apreciamos o espírito por meio da matéria. E quando nós compreendemos isso, fica-nos claro que existe ainda muito a se revelar. Há um grande desconhecido em nossos saberes. E esse paradoxo é proposital, para que nós possamos trazer de volta o pensamento de Sócrates. Não sabemos de nada. Sabemos muito pouco, ou quase nada. Mas diante dessas observações preludiosas, poderemos compreender alguns fenômenos de natureza mediúnica. E era natural que, pela racionalidade, Allan Kardec chegasse a algumas conclusões apenas pela razão, e a razão muitas vezes nos engana.
Porque muitos espíritos, quando levantavam as famosas mesas girantes, mesas voadoras, médios diziam que viam as mãos dos espíritos debaixo da mesa levantando-as. E Kardec faz uma pergunta que seria racional diante de tais informações. Os espíritos solidificam as suas mãos e levantam as mesas? E é a empiria que vai demonstrar e que dentro da ciência confirma a razão que Kardec não estava certo em sua ilação. E os espíritos dizem não, não é assim que acontece. Mas existe um fluido no médium que se combina com um fluido do desencarnado, gerando propriedades numa matéria, e a mesa ganha vida factícia. E é André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, que vai nos reconhecer dois pontos importantes. O primeiro deles, de que o magnetismo e a eletricidade são as grandes realidades ou as grandes fontes materiais dos fenômenos no mundo espiritual e no mundo físico. E vai nos dizer que o ectoplasma é o condutor que nós temos de eletricidade e de magnetismo que permitem essa série de fenômenos físicos que nos saltam os olhos. Por isso há uma necessidade de um fluido que, dentro de uma visão filosófica, pode nos garantir a vida para dar vitalidade a uma mesa. E quando existe essa combinação, e é o ectoplasma o condutor, é natural que o espírito, ao manipular esses fluidos, se valha do médium para fazer com que a mesa dê respostas inteligentes. E é por isso que os espíritos dizem a Kardec que até nos fenômenos de efeitos físicos há a participação do médium. Porque é por ele. Porque o fluido mais denso está com ele e não com o desencarnado. Quando nós compreendemos esses mecanismos da mediunidade, ainda que de forma incipiente e superficial, nós conseguimos compreender alguns fenômenos de cirurgias espirituais que se dão com os efeitos físicos. Por isso esse preâmbulo era tão importante. E quando nós compreendemos que os processos de mediunidade de transporte podem acontecer tanto com a matéria inorgânica, quanto parte da matéria orgânica, muitos fenômenos passam a ter explicação. Quando nós compreendemos que existe um perispírito, que é formado por esse fluido, e que ele é que promove as ondas magnéticas para que os órgãos possam vida, e aí a gente percebe essa conversão da eletricidade, que pode inclusive ser aferida de alguma forma por um eletroencefalógrafo, ela se convertendo em campo magnético para fazer com que um coração ele se movimente, para que um pulmão se movimente, para que o sangue possa fluir e cumprir com o mistério da qual ele foi criado. Então esses elementos são fundamentais. A título de exemplo, Peixotinho, ele atravessou uma experiência muito interessante. Um espírito se aproxima em uma sessão de curas
de uma jovem chamada Laís Freitas Dias. Era para fazer uma cirurgia de apendicite. E o espírito, por meio de um médium, coloca as mãos sobre aquela jovem, juntamente com um pano branco. Depois fecha o pano. E o médium, ainda em estado alterado de consciência, diz para os presentes: a cirurgia foi exitosa. Aproxima-se da irmã de Laís, que era quartanista no curso de medicina, porque sabia que ela tinha uma pergunta: onde está a parte que foi retirada? Porque ela não viu incisão. Então, ele abre o pano e no pano se percebe uma fonte de luz vermelha. E ele diz: está aqui. Está aqui. Nós fluidificamos o apêndice e retiramos ele. E ela olhou, na visão materialista que nós temos, e disse: mas eu quero ver o apêndice. Ele: tudo bem. Ele fecha o pano e abre de novo. E estava lá o corpo disforme. Nas narrativas de Ranieri, em suas curas milagrosas. Mas temos exemplos que chocam os olhos e que, como diria Allan Kardec, apenas o estudo do magnetismo ladeado do espiritismo seria capaz de explicar. Como as investigações do professor Arilex, da Universidade de São Paulo, em que, acompanhando José Arigó, percebe cirurgias fantásticas, como uma realizada em uma mulher que trazia um lipoma, onde ele, em 30 segundos, o retira. E com um corte tão pequeno de um bisturi, que, segundo o professor Ari Lopes, parecia apenas um pequeno arranhão. Quando o professor Andrija Puharic chega até José Arigó para analisar os fenômenos que por ele aconteciam, é procurado pelo Fritz, através de Zé Arigó, que lhe pergunta: tu queres ver os fenômenos do Zé Arigó e o que acontece aqui em Congonhas do Campo? Eu te mostrarei. Tu trazes um lipoma no teu braço esquerdo, mais precisamente entre o braço e o antebraço esquerdo, que tu nunca tiveste coragem de tirar, porque pela sua localização, um erro poderia fazer com que você perdesse o movimento de 2 dedos. Eu vou te mostrar o que tu não conheces, e que talvez tu não conheças por muito tempo. Tira a camisa se tiveres coragem. Ele tira a camisa. E o Fritz pergunta a ele: em quanto tempo um médico entre vocês faria essa cirurgia? E ele fez um cálculo: 15 minutos, tirando os exames que precisariam ser realizados antes, a sepsia, a anestesia, 15 minutos só o processo. Ele: pois bem, vamos ver em que tempo eu faço. Peça para o seu amigo cronometrar. E ele então pega o bisturi, vira o bisturi, bate o bisturi no lipoma, que se abre, ele aperta e ele simplesmente pula em um procedimento que durou 15 segundos. O professor William H. Belk, da Belk Research Foundation, tem a oportunidade de analisar um médium nas Filipinas, em Manila. O Tony Agpapoa.
e verifica coisas extraordinárias de um homem que apenas com a manipulação das mãos consegue fazer incisões sem instrumentos pérfuro, corto, contundentes. O que chama a atenção daqueles que não conhecem a realidade dos fluidos e do magnetismo. Portanto, apenas finalizo, concluindo, que o papel do espiritismo não é de substituir a medicina. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. E é por isso que as cirurgias como essa não são práticas espíritas. São práticas que podem ser realizadas porque são nelas utilizadas elementos que estão na realidade, por qualquer um. Mas a doutrina espírita visa principalmente a transformação do espírito e não a cura dos corpos. Porque por mais que Arigó tenha curado pessoas e Jesus tenha trazido de volta Lázaro, ambos desencarnaram. Porque essa é a função da matéria. E quando nós compreendermos que a mais importante saúde que nós buscamos é aquela que nos permite ser moralmente melhores, compreenderemos que Francisco Cândido Xavier foi um doente são, ainda reunido diversas doenças. Nunca vi ninguém tão saudável. Que a paz de Jesus esteja com todos. Fábio sabe da imensa alegria que nós temos de recebê-lo. E quanto mais vezes, Fábio, a gente puder recebê-lo, um pouco mais sã fica o nosso mal sã. Bom, o contexto, principalmente para quem não é espírita, de cirurgias espirituais, via de regra acaba levando a compreensões parciais. A leitura e a interpretação de um procedimento, principalmente procedimento cirúrgico espiritual, ele, quando é realizado de forma idônea e correta, ele transcende toda a perspectiva material que nós temos de cirurgias. Toda e qualquer cirurgia que nós imaginamos, nós contextualizamos algo que nos penetre ao organismo. É algo necessariamente invasivo. E se é invasivo, tem um sítio de início e um sítio que frequentemente é utilizado também para que se termine. É uma marca, uma cicatriz, é uma zona de entrada, é uma porta de entrada. Cirurgias espirituais acontecem em outro plano e, portanto, não acontecem sem que, havendo uma necessidade precípua de qualquer tipo de sinalização exterior. Mas insisto com vocês, são procedimentos que apenas e tão somente deverão ser realizados com o concurso e o auxílio de uma espiritualidade que trabalha de forma absolutamente idônea e correta e que principalmente não se locupleta desse tipo de perspectiva. É apenas uma ação em prol da benemerência, absolutamente descontextualizada de qualquer tipo de perspectiva de ordem financeira econômica e que não servem para atrair curiosos ou para satisfazer a vontade de incautos. São procedimentos que só serão realizados se a espiritualidade julgar pertinente e houver objetivo útil para que aquela realização assim se proceda. Do contrário, são provações, são questões que têm as doenças e as dores e os sofrimentos que têm uma ligação direta com o nosso processo de desenvolvimento espiritual. É muito importante que aqueles que de alguma forma acompanham ou são simpatizantes do espiritismo compreendam a finalidade pedagógica
de todo e qualquer processo de sofrimento do homem. São gotas terapêuticas, são medicações para o auxílio do desenvolvimento individual de cada um de nós em um determinado particular de nossas necessidades morais. E o nosso corpo e o corpo de cada um de nós, como a doutora Kátia colocou na primeira apresentação, nós passamos por todo um processo de planejamento reencarnatório extremamente extenso, altamente elaborado, em que cada um de nós reencarna, quando se tem a oportunidade, com o corpo que apresenta as características necessárias e indispensáveis para o desenvolvimento moral e espiritual que estamos precisando naquele momento. Portanto, é apenas uma vestimenta. Nós somos espírito. Isto aqui é apenas o que nos está vestindo nessa reencarnação. E isso daí é muito bem explicado pelo médico Lucas, apóstolo, no seu capítulo 1, versículo 37, explicando que para Deus nada é impossível. O que é impossível para o homem? O impossível para o homem é o limite de seu conhecimento. Quanto mais nós aprendemos, vocês viram ainda há pouco com o André Luiz trazendo, quanto mais a gente aprende, mais a gente expande a nossa perspectiva, mais a gente amplia a nossa capacidade de interpretação, mais a gente consegue identificar. Eu costumo dizer como oftalmologista que a visão não é apenas um apanágio físico, mas é um apanágio cognitivo. Cada um vê aquilo que tem capacidade para conseguir enxergar. E essa capacidade não é física apenas, ela também é intelectual e cognitiva.